Coritiba tem esse jogo na quinta-feira, Júlio Rutz. O local ia ser a Arena da Floresta e já mudou o lugar do jogo, né? Jogo marcado por estádio Florestão em Rio Branco, lá no Acre, né? O Florestão é o estádio da Federação Acreana lá de futebol. E o Arena da Floresta é o estádio do governo. Aliás, um estádio muito bonito, estádio moderno, com condições, né? Com boas condições, não só para os atletas, como também para os torcedores. Mas a Arena da Floresta, né, está sendo o palco do Carnaval lá de Rio Branco, né? Na verdade, o estacionamento, né, as imediações da Arena da Floresta. Então, por conta disso, o jogo ficou marcado para o Florestão, que é um estádio mais simples, mais acanhado e com informações, até o técnico Antônio Oliveira trouxe isso no último domingo, lá depois da partida contra o Cascavel, que o gramado é bastante precário. Então, o elenco alviverde já está preparado psicologicamente para enfrentar aí algumas condições de adversidades nessa partida da Copa do Brasil. É uma mudança de última hora, né, Dal? Que o Coxa estava se preparando para jogar no estádio, agora vai jogar no outro. É como se o jogo fosse aqui no Couto Pereira e de repente tem que jogar lá no Pinheirão. E vai estar um pouquinho desgastado já o gramado, não sei a situação que tá lá, para ser bem sincero. Mas, por exemplo, quarta-feira tem jogo lá também. O Ipiranga de Erechim joga lá, né? Pra ser bem sincero, eu não sei nem o time que eu vi um vídeo. O Ipiranga vai enfrentar. Eu vi um vídeo da partida do Maitá contra o Trem do Amapá no final de semana pela Copa Verde, e pelo vídeo já dá pra ter uma ideia de que não é uma condição realmente muito favorável não, né? Os jogadores vão ter que se esforçar pra superar, porque o gramado é bastante irregular. Se o de Cascavel já gerou algumas reclamações por parte dos atletas do Coritiba, o de lá de Rio Branco é bem pior. E a gente até teve alguns debates sobre isso, né, Linhares? No início do ano, de o gramado é ruim e tal. O Linhares até falou, mas como é que o time vai gastar? Se for isso aqui, ó, tem umas fotos aqui Parece gramado de futebol americano. Então, a foto de um mês atrás, eu não sei se a foto é de um mês atrás, né, mas... Então... se for essa situação do gramado, é complicado, né? Só confirmando aqui, o Ipiranga enfrenta o São Francisco do Acre, como a Mari falou, nesta quarta-feira, então, um jogo lá no Florestão. Então, isso já faz o desgaste do gramado aumentar, porque vai ter um jogo menos de 24 horas antes, né? Então, esse é um grande ponto em que o Coritiba vai ter que se alertar. É uma situação bem complicada. A gente falou muito sobre os gramados do Campeonato Estadual, por exemplo, e o Linhares até comentou, mas como é que os times vão ficar gastando dinheiro aqui, sendo que não tem dinheiro nem às vezes para contratar jogador, para pagar salário, para arrumar um gramado? E realmente isso acontece. E talvez a Federação Acreana, que não é uma federação que deve ganhar milhões de reais por ano, né, também não vai cuidar tanto assim de um gramado. Só que é um jogo de Copa do Brasil, é um jogo importante, né? Tanto o do São Francisco contra a equipe do Ipiranga, como agora o do Coritiba contra o Maitá, no sentido de que, é uma visibilidade pro futebol acreano, jogar uma primeira fase de Copa do Brasil. Então, tinha que ter um pouquinho mais de cuidado, mas a gente sabe que no Brasil muito grande a diferença dos dois estádios. A gente tá capturando aqui no Google, né? Demos aquele Google, Wikipédia e tal. Você pode fazer isso aí na sua casa também, né? Você tem que estar ouvindo a gente. Digita lá. Porque a Arena da Floresta... Estádio Florestão e Arena da Floresta, você compara a diferença entre os dois locais, né? A Arena da Floresta é um elefante branco, né? É um baita de um estádio num estado, numa cidade onde quase não se tem futebol no nível tão profissional, né? Claro, tem times de Série D, mas é uma situação que não acontece tanto. Recentemente teve o Atlético Acreano, que chegou a disputar a Série C, quase subiu para uma Série B, inclusive, né? Mas... considerado o maior feito do futebol acreano nos últimos anos. Exatamente. Então, assim, é que nem a Arena do Amazonas lá, né? Que simplesmente não tem gente para jogar. A própria Arena de Brasília, né? Que beleza, está na capital federal, o Mané Garrincha. Arena só Pantanal, que jogos exagero, tem? Né? Arena Pantanal, um exagero. Mas é que hoje ainda tem o Cuiabá para jogar todo o jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí beleza. Só que quando foi construído não tinha, né? Não tinha. Quando foi construído não tinha. Ainda bem pra Cuiabá, né? Pra cidade de Cuiabá, que existia um time Outro exemplo, um estádio que é espetacular é o Serra Dourada, lá em Goiânia, que tá abandonado. Tá né? abandonado. Os clubes de Goiânia preferiram investir na construção de pequenos estádios, né? O Goiás joga lá no Ailê Pinheiro, tem o estádio do Vila Nova lá, né?
Rapaz, estádio olímpico? Não, tem o do olímpico? Atlético Goianiense, tem É o Oba. O Oba, né? Isso, o Oba. E tem o estádio do Atlético Goianiense, né? Então, Arena do Dragão. E os 3 estádios são bons. Bons, claro. Esse é o Não, ponto. acho que assim, que comportam a dimensão do futebol da cidade. E é muito mais também por Não questão de precisa investimento próprio, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui, até eu acho um crime que fizeram com o Pacaembu, mas é um exemplo. Porque antes você tinha times que jogavam no Pacaembu praticamente todas as rodadas. Hoje os times de São Paulo têm seus estádios. Palmeiras tem um baita no estádio, Corinthians tem um baita no estádio, o Morumbi sempre foi um baita no estádio, Sim. apesar de não ser tão moderno quanto os outros dois. Então o Pacaembu ficou meio escanteado, né? Ficou sem cliente, né? Quantas vezes o Pacaembu recebeu jogos nos últimos anos, antes de ser adquirido, né, por uma empresa pra fazer, eu não sei se eles vão fazer hotel, shopping, eles iam fazer algumas coisas assim, né? Eles vão fazer uma arena de shows lá. Então. Derrubaram o tobogã, né? Então estão fazendo obras lá. Quantas vezes não teve show em São Paulo, no Morumbi e na Arena Palmeiras? E daí os times foram utilizar o Pacaembu. Então era uma coisa meio rasa, assim, né? Que não acontecia normalmente. Não, o Pacaembu, por exemplo, era a segunda casa do Santos, né? O Santos, inclusive, as pesquisas lá de torcedor, a gente tá fugindo um pouco aqui do assunto, Sim. que é o Coritiba, mas né, já que entramos, hoje é carnaval também. Divagando. O Estamos Santos, desfilando por exemplo, pelas arenas. O né? Santos tem pesquisas lá em Santos, que a torcida do Corinthians é maior do que a do Santos lá em Santos, né? Não vou discutir aqui também, né? Não sei se a pesquisa é real ou não. E o Santos tem muito mais torcida em São Paulo do que em Santos. Né? Muito mais torcedores, né? Porque na época do Pelé, o Santos sempre jogou no Pacaembu. O Pacaembu era o estádio do Santos jogar os seus jogos grandes e todos, né? Então, São Paulo tem uma torcida imensa do Santos, que o Santos explora muito mal, inclusive, na minha opinião, né? Sempre teve mais gente no Pacaembu Sim. assistindo o Santos jogar O do que pra Vila Belmiro, até por conta de capacidade, o né? Santos fez uma reforma recente, há uns 3, 4 anos, 5 anos atrás, na Vila Belmiro, e começou a mandar jogos no Pacaembu, e o Corinthians mandava jogos lá também, os dois simultaneamente, e o Santos tinha média de público maior do que a do Corinthians, que era o tradicional dono do Pacaembu, né, enquanto ainda não existia. Foi antes da construção do estádio do Corinthians lá, acho que foi 2013, o Santos decidiu Libertadores lá, né? Então, aquela época 2011, ali 2012, 13, o Santos mandava jogos no Pacaembu e tinha médias superiores de público ao Corinthians, que era o time tradicional ali do estádio. Enfim, voltando pro o jogo Coxa, vai ser no Florestão. Vai ser no Florestão, vai ser ruim o gramado. Ano passado o Coritiba pegou 2 fases da Copa do Brasil em que o gramado ajudou um pouquinho mais, né? Lá em Feira de Santana, um gramado sintético, parecido com o do São José dos Pinhais, mas superior ao do São José dos Pinhais, ao estádio do Pinhão. E depois o Pouso Alegre tinha um gramado bom, né? O Pouso Alegre voltando aí nos últimos tempos para disputar competições nacionais, para disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, tanto que subiu, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro, e é um time que tá cuidando do seu estádio. E agora o Coritiba já vai entrar num primeiro jogo no Florestão, que a gente pode ver foto de um mês atrás, mas a gente não faz ideia como é que tá agora. Exato. E a gente não vai fazer ideia como é que vai estar depois do jogo entre São Francisco e Ipiranga de Erechim. Então vai ser complicado. Claro, vai estar gramado. Chover na hora do jogo, né? Vai estar o gramado ruim. E lá chove bastante, né? Vai estar gramado ruim pros dois? Sim, todo mundo fala isso. Só que tem que entender que um dos times está acostumado a jogar num gramado decente. Quando você tem uma diferença técnica entre dois times, o gramado ruim faz diferença pro time que tem mais qualidade. Ele tem que jogar no nível do time que tem menos qualidade. Exatamente. Esse que é o problema, né? Então, daqui a pouco, viu, Linhares, até vamos trazer um pouco da palavra do técnico Antônio Oliveira, e ele já dá assim uma indicação, né, dessa preparação, de estratégia, levando em consideração essa situação do gramado e esse equilíbrio com jogadores mais técnicos do elenco.